anterior, então, a gente falou sobre inflação e deflação. E eu falei para você que nessa aula aqui a gente veria uma coisa muito importante, que é o quê? Lembra da aula anterior? A gente vai falar sobre correção monetária. O que vem a ser a correção monetária? Tá? Como eu falei, o dinheiro ele perde valor no tempo. Na aula anterior a gente falou sobre isso. O dinheiro ele vai perdendo valor com o tempo, por conta que eu tenho a inflação, os preços dos produtos eles vão subir de acordo com a demanda, de acordo com a matéria-prima e tudo mais, isso vai acontecer. E aí, conforme esses preços eles estão subindo, eles estão ficando maiores, eu tenho a necessidade de equilibrar isso através da correção monetária. Quando eu falo de correção monetária, eu estou falando de um mecanismo que ele é utilizado para ajustar o valor de um bem ou de uma dívida com base na variação da inflação. Qual que é o objetivo dessa correção? O objetivo é preservar o valor real da moeda ao longo do tempo, corrigindo o preço de um bem ou serviço ou o valor de uma dívida para compensar a perda do poder de compra causado pela inflação. Analisando o seguinte ponto. Se hoje, e aí pode fazer uma analogia bem simples, pensa só que alguns anos atrás a gente comprava um pão francês por 50 centavos. E na padaria, tu comprava lá, eu quero um pão francês, 50 centavos. Legal. Tu ia lá com R$2 e comprava 4 pão francês. Hoje, eu não consigo mais comprar 4 pão francês com R$2. Por quê? Porque o preço aumentou. Então, se eu chego lá para alguém e falo assim, cara, é o seguinte, eu vou te dar um dinheiro para você comprar 4 pão francês. Tu não vai querer R$2. O preço mudou, eu preciso corrigir monetariamente para que isso não impacte e eu chegue lá e consiga comprar 4 pão francês. Senão, eu vou chegar e vou comprar com 2, sei lá, não sei quanto está o pão na tua cidade, como que funciona, mas a correção, a inflação impactou a cadeia produtiva aí da panificação, e isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, pensa só que de repente você tem uma dívida nominal, quando a gente fala de dívida nominal, valor nominal, na verdade, dívida de valor nominal, do valor da dívida completa, de R$1.000, tá? Pensa só, a tua dívida era de R$1.000, ok? Isso no ano passado. E aí, a inflação, no decorrer de 12 meses, ela foi de 20%. Ou seja, dentro de um ano, a inflação foi de uma taxa de 20% da inflação acumulada. Que é o quê? Mês a mês, ela vai tendo a sua variação. A inflação ela varia de acordo com os índices, A gente tem o índice IPCA, o índice de correção. A gente vai ter ali, quando a gente fala de itens bens imobiliários, a gente vai ter o IGPM, que também é um índice que faz a variação do preço, a flutuação do preço, isso tudo baseado com base nas pesquisas do INPE, da FGV, entre outros institutos, como o IBGE de pesquisa brasileiros, que vão ajudar a gente a ter esse controle da economia, mas eles vão trazer aí essa visão. Então imagina só que a inflação acumulada foi de 20%. Então, qual que é a lógica? Poxa, peraí, se a inflação foi de 20%, significa que o meu dinheiro perdeu 20%. Ele perdeu o poder de compra de 20%. Essa é a lógica, perdeu o poder. Ou seja, então com esses mesmos R$1.000, eu não consigo comprar R$1.000 em bens. Esses R$1.000, dentro de uma atualização de valor, ele está valendo R$800 apenas, porque eu perdi 20%. Então, qual que é a lógica da correção monetária? Eu preciso acrescentar esses 20% dentro da dívida. Ou seja, eu preciso pegar e somar o valor da dívida, o valor nominal, com o valor da inflação acumulada. Para quê? Para que eu saiba quanto que eu preciso receber ou pagar para que fique nos mesmos R$1.000 em poder de compra. Quando a gente fala de inflação, deflação, a gente está falando de poder de compra, tá? Não estamos falando de número, de contar as notas e dar R$1.000, estamos falando de poder de compra. Ou seja, ao analisar a correção monetária, eu preciso então somar. Ou seja, aqui é bem simples, eu preciso de 1.200, a minha dívida passa a ser 1.200, porque a minha inflação acumulada ela foi de 20%, ou seja, de R$200. Então, eu preciso pagar R$1.200 para que seja corrigido
esse valor devido ao impacto da inflação. Então, a correção monetária ela pode ser aplicada a diversos tipos de contrato, como os contratos de aluguel, contrato de empréstimos, prestações, entre vários outros, para garantir que o valor seja atualizado com base na inflação e não perca o valor real ao longo do tempo, beleza? Mas como que eu posso aplicar isso? Como que eu posso estabelecer isso dentro dos meus negócios, dentro da minha vida? Simplesmente a gente vai ter um passo a passo para a gente poder chegar e realmente estabelecer como que vai ser a correção sempre, tá? Uma forma bem fácil da gente entender, beleza? Primeiro passo, tá? Eu preciso definir o índice de correção, tá? Índice de correção. Geralmente, no Brasil, tá? Definir o índice de correção. No Brasil, a gente vai sempre se basear da maneira mais fácil, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Que aqui é muito baseado no preço da cesta básica, vai se utilizar muito aí desse preço do poder de compra do brasileiro, e aí ele pega mais amplo porque ele pega generalizado, ele não vai olhar só para alguns itens. Outro índice que nós temos também é o IGPM, tá? Que é o que é o índice IGPM? Índice Geral de Preços do Mercado. Que aí ele vai medir um pacote de vários preços e tudo mais, para que ele possa estabelecer um índice. O IGPM ele é mais utilizado, mais comumente utilizado, quando ele fala na correção de bens imóveis, né? Bens imóveis como veículos, né? Como casas, imóveis e tudo mais, a gente vai utilizar muito o IGPM. Eu estou falando de empréstimos, eu estou falando de financiamentos, eu estou falando de questões mais baratas, então sempre se utilizando o IPCA, porque o IPCA é algo mais palatável dentro da questão financeira, mais prática, né? Porque o IGPM eu pego ali um arcabouço muito completo que vai analisar vários itens da economia para que ele possa estabelecer ali o critério de índice, tá? Então, sempre um dos dois a gente pode utilizar. Então, o primeiro ponto eu preciso entender qual dos índices eu vou utilizar, tá? O IPCA, IGPM, posso ter outros índices, a gente sempre utiliza um desses dois. Passo 2, definir isso, tá? Eu preciso obter o valor base, tá? Então, é preciso ter um valor inicial para ser corrigido. Esse valor pode ser o preço de um bem, o preço de um serviço, o valor de uma dívida ou qualquer outro valor que precise ser corrigido. Ou seja, preciso do valor base, né? Eu vou colocar assim, o valor do título. E aí, pode ser que você esteja emprestando. Então, vamos pensar assim, pô, tu está emprestando. Vamos pensar que você vai emprestar o dinheiro para alguém e você quer saber como que você pode corrigir esse valor dessa correção monetária para você não sofrer os problemas aí da inflação, beleza? Aí nós vamos ter o passo 3, tá? Passo 3 aqui. O que é o passo 3? Eu preciso definir a data inicial e final do cálculo. Ou seja, eu preciso estabelecer quando começa-se a aplicar, de fato, essa correção e quando que se finaliza. Então, eu preciso entender para eu poder estabelecer, né, qual que é o fim do período e assim eu conseguir entender até quando, meses, né, para poder o cálculo fazer sentido. O passo 4, né, depois que eu definir a data inicial ou a data final, eu preciso calcular a variação do índice de correção. E aqui vai uma dica, tá? Esse cálculo, eu não preciso ficar quebrando muito a cabeça, tá? Eu posso ali realmente pegar e analisar a variação em cima do Google, né? Eu posso pegar aqui, como por exemplo, eu vou trazer para você aqui rapidamente, e a gente vai entender aqui, ó. Eu vou pegar aqui no Google, vou colocar a variação IPCA. Vai ver aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou trazer para você. Aqui, ó. Então, o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo foi de 0,57 em abril, abaixo do termo de março. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 2,59 em 12 meses e de 4,16. Então, aqui eu tenho os índices que o próprio IBGE já me traz. Vai me trazendo o índice mês a mês, o índice acumulado no ano, ou seja, no ano, o índice acumulado nos últimos 12 meses. Então, eu já tenho, de fato, né, o que eu gosto de dizer que é o índice, né, a variação do índice eu já tenho
eu não preciso ficar calculando aqui o passo 4, mas eu posso pegar, que é eu pegar o valor inicial, por exemplo, eu vou pegar ali, por que eu falo do valor inicial, né? Imagina que eu estou querendo corrigir, eu já emprestei o dinheiro, a pessoa veio me pagar, eu preciso saber o quanto que ela vai ter que me pagar. Então eu pego lá a data que eu emprestei, por exemplo, se eu emprestei em janeiro, por exemplo aqui, vou fazer só assim, imagina só. Imagina que eu emprestei o dinheiro para ela em janeiro de 2021, tá? E ela está me pagando em junho de 2022. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar qual que era a taxa do IPCA, vamos supor que ele estava em 5,15, estava em 5,15 aqui. E quando chegou em junho, ele está em 3,17. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a correção dessa data e vou ter que só fazer o cálculo aqui. Ou seja, eu vou pegar 5, né? Vou pegar aqui 5,15 menos 3,17, eu tenho uma variação de 1,98. Ou seja, é isso que eu preciso também calcular aqui, que é 1,98%, é essa variação aqui que é interessante entender, beleza? Então isso é muito importante de acontecer. Tá? Então, subtraído sempre o índice final, então o índice é superior ali. Show de bola? Então, isso vai acontecer bem simples quando eu quero. Caso eu não queira fazer esse cálculo, eu me baseio, de fato, ali no que o próprio Google ali já me traz. E aí, o passo 5, que é o passo final, é aplicar a correção monetária. E aí, a gente pode, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder calcular. Então, imagina só, tá? Que a gente vai fazer o seguinte exemplo. Imagina só que eu emprestei R$1.000 para você. Eu te emprestei R$1.000. E aí, você vai me pagar esses R$1.000 2 anos depois, tá? 2 anos depois vai me pagar. Pô, demorou para pagar, mas beleza, vai me pagar aí 2 anos depois. O que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu preciso encontrar o fator de correção. E qual que é o fator de correção? Ele é uma forma assim, ó, 1 mais I, tá? Então, 1 mais I é o fator de correção, bem simples. E aí, esse fator de correção, ele pode ainda ser acrescentado, e aí eu falo que é mais interessante de fazer, que eu coloco o tempo, eu já estabeleço o tempo. Então, 1 mais I com N, né? Eu vou colocar assim T de tempo, beleza? Então, esse é o fator de correção. O que eu preciso entender, então? Vamos lá, que eu preciso entender, primeiro, para eu poder calcular esse fator de correção, qual que é a minha variação do índice. Então, a minha variação do índice eu fiz lá na calculadora, né? E foi de 1,98. Essa foi a minha variação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu sempre transformo em decimal, então dividido por 100, ou seja, 0,198. Esse aqui é o meu I, tá? E 2 anos. Isso aqui, então, se eu estou falando em... Isso aqui foi a variação pensando no ano lá, né? Não foi a variação mensal, mas foi a variação do prazo, então eu vou colocar anual, para a gente poder fazer o exemplo aqui. Se eu estou vendo mês, eu estou aqui olhando para 12, 15 meses, 16 meses, eu tenho que dividir isso aqui por 12 para eu poder ter a visão mensal, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o prazo. Então, no caso aqui do exemplo, o fator de correção vai ser igual, né? Então, 1 mais esse valor aqui, elevado por 2, que é o tempo. Estou fazendo a variação anual, eu vou também utilizar o mesmo prazo de ano. Não preciso transformar, não preciso corrigir nada. Então, o fator de correção, aí o que eu vou fazer? Calculadorinha aqui, ó, mais 1. Ok, então 1,098 vezes 1,0198 elevado a 2, né? Ou seja, esse é o meu resultado aqui, é uma adesão periódica dentro do fator de correção. Então, esse aqui é o meu fator de correção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para fazer a aplicação monetária, bem simples aqui de fazer. Eu vou pegar correção, vou colocar assim, ó, CM é igual montante vezes FC, fator de correção, tá? Bem simples. Então, CM é igual a 1.000, tá? Vou colocar aqui, ó, 1.000 vezes 0,01,399, tá? Então, esse aqui é o meu fator. Então, qual que vai ser a correção monetária aqui desse valor para eu poder corrigir a inflação, variação média acumulada? Eu vou pegar, eu vou fazer, então, 1.000 vezes 1,0399
eu tenho igual a 1.039. Então, esse aqui é o valor que eu preciso receber seu depois de 2 anos, se baseando nessa pequena taxa aqui de correção. Então, bem simples da gente entender. Simples, simples, simples. Ou seja, quando eu estiver, de fato, trabalhando em cima da correção, eu preciso olhar isso, tá? Um outro ponto que eu gosto sempre de trazer quando eu falo de correção monetária, que é uma questão assim, até mais lógica e mais visual, é a seguinte questão, que é a análise de investimento, né? Pensa que eu tenho a possibilidade de fazer um investimento de R$1.000, tá? Preciso investir R$1.000. E eu vou pegar, por exemplo, a taxa de inflação acumulada. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar assim, ó, inflação. Vou pegar aqui no Google, vou colocar e já te mostro, inflação do Banco Central. Vou para o Banco Central e aí eu vou pegar aqui, ó. Então, dos últimos 12 meses, a inflação acumulada recuou para 5,6%. Ou seja, então eu entendo que é 5,6%. Então, aqui, a inflação ficou em 5,6% ao ano, tá? Ao ano, ok? Então, tenho essa visão aqui. Aí, o que eu preciso analisar? Poxa, então 5,6% ao ano é a minha inflação, é o quanto que eu vou perder desse dinheiro aqui. Então, ao escolher um investimento, eu preciso escolher um investimento que me pague mais do que 5,6% ao ano para que eu não perca o dinheiro, para que eu recupere esse valor perdido pela inflação. Então, eu tenho que analisar, porque às vezes o cara fala, coloca na poupança, mas a poupança às vezes gera menos do que 5,6%. Ou seja, a inflação ainda vai levar o meu dinheiro, né? Eu não vou perder poder de compra. Lembra do poder de compra. Estou perdendo poder de compra porque a inflação está levando. Agora, se eu coloco, por exemplo, um investimento que me gera 9% ao ano, poxa, não, estou ganhando a inflação, estou pagando 5,6%, está me sobrando aqui, né, 3,4%. Pô, tá interessante, eu não estou perdendo dinheiro. É uma lógica bem simples de analisar. Quando eu vou analisar, eu estou uma grana sobrando, aonde eu vou colocar para que ela possa me render mais do que a inflação? Então, eu olho a inflação acumulada e falo, poxa, eu preciso fazer com que renda mais do que isso. Um outro ponto aqui, só para você tomar cuidado também nessa questão, é que você precisa acompanhar e tomar cuidado com o imposto de renda, tá? Que pode vir a pegar uma parte do teu resultado que tu tiver no investimento. Tu colocou, ajustou o imposto de renda no ano também, para que você possa pagar, ajustou, e o teu resultado é maior do que a inflação mais o imposto de renda acumulado, é um investimento que faz sentido tu colocar e fazer com que haja resultado, beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de conhecer a correção monetária. Eu vou ficando por aqui, se vê numa próxima aula. Fique comigo, como eu sempre digo, por enquanto, vamos que vamos.